Capítulo 14. Deixei escapar um grito. Ora, o que você tem? Ela me perguntou com uma voz estranha. Estava pálida e parecia de humor sombrio. O que eu tenho? Você, aqui em meu quarto. Quando eu venho, venho inteira. É meu jeito. Já irá ver. Acenda uma vela. Obedeci. Ela se levantou, aproximou-se da mesa e colocou à minha frente uma carta aberta. Leia, ordenou. É a letra de Degrye, exclamei apanhando a carta. Minhas mãos tremiam e as linhas dançavam diante de meus olhos. Esqueci os termos exatos desta carta, mas, embora não palavra por palavra, ao menos ideia por ideia, eis do que tratava. Senhorita, escreveu Degrye, circunstâncias desagradáveis me obrigam a partir sem demora. Terá certamente notado que eu evitei intencionalmente lhe dar uma explicação definitiva antes que tudo não estivesse esclarecido. A chegada da velha senhora, sua parente, e sua conduta absurda fizeram com que abandonasse as hesitações. A desordem de meus próprios negócios me impede, em definitivo, de alimentar as doces esperanças com as quais me permiti ser embalado durante algum tempo. Lamento o que se passou, mas espero que não encontrem nada em minha conduta que seja indigna de um gentilhomme e de um honnête homme. Nota de rodapé. Cavalheiro, homem honesto. Final da nota. Tendo perdido quase todo o meu dinheiro pagando as dívidas de seu padrasto, vejo-me obrigado a preservar o que me resta. Já comuniquei a meus amigos de Petersburg que devem providenciar sem demora a venda dos bens que recebi como garantia. Sabendo, por outro lado, que vosso leviano padrasto torrou toda a sua fortuna, decidi lhe perdoar 50.000 francos e devolver a ele uma parte das letras promissórias até este limite. Você tem agora a possibilidade de recuperar tudo o que perdeu, exigindo a restituição de vossos bens por via judicial. Espero, senhorita, que no atual estágio de nossos negócios minha atitude venha a lhe ser favorável. Espero também cumprir com este gesto os deveres de um homem honrado. Esteja certa de que sua lembrança ficará para sempre gravada em meu coração. Bom, está claro, eu disse, virando-me para Paulina. Esperava realmente outra coisa? Retomei com indignação. Eu não esperava nada. Ela me respondeu com uma calma aparente, embora houvesse um estremecimento em sua voz. Há muito, minha opinião está formada. Eu lia em seus pensamentos. Ele acreditava que eu procurava, que eu insistiria. Ela parou e, no meio da frase, mordeu os lábios e calou-se. Deliberadamente, redobrei o desprezo com relação a ele. Esperei o que faria. Se o telegrama chegasse, eu lhe jogaria no rosto o dinheiro que lhe devia o idiota do meu padrasto e o expulsaria. Há muito tempo que não o suporto mais. Oh, antes era outro homem, inteiramente outro. E agora, com que alegria eu lhe jogaria agora estes 50.000 francos em seu rosto. Mas este papel, esta promissória de 50.000 francos que ele devolveu, está nas mãos do general. Pegue-a e a entregue a Degrye. Oh, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim, é verdade. Para que serve o general agora? E a vovó? Exclamei subitamente. Paulina olhou-me de um modo distraído e impaciente. Por que a vovó? Fez ela com humor. Eu não posso ir à casa dela. E não quero pedir perdão a ninguém, acrescentou num tom exasperado. O que fazer? Exclamei. Mas como? Como você pôde se apaixonar por Degrye? É um patife, um patife. Quer que eu o mate num duelo? Onde está ele? Em Frankfurt, onde ficará por 3 dias. Uma palavra sua e parto para pegar o primeiro trem, eu disse com uma tola exaltação. Ela começou a rir. Sim, e ele lhe dirá talvez, devolva-me antes os 50.000 francos. E por que ele se bateria em duelo? Que estupidez! Mas então, onde conseguir?
onde conseguir estes 50.000 francos, repeti, rilhando os dentes, como se fosse possível juntar este dinheiro do chão. Escute, e Mr. Astley? Lhe perguntei enquanto me ocorria uma ideia estranha. Seus olhos puseram-se a brilhar. Então tu queres que eu te deixe por este inglês? Disse ela, fixando-me com um olhar penetrante e um sorriso amargo. Era a primeira vez que ela me dirigia um tu. Sem dúvidas, neste momento, sua cabeça deveria estar girando de emoção. Sentou-se subitamente no divã. Parecia no limite de suas forças. Fui cegado como por um raio de luz. Lá fiquei, de pé, não acreditando nem mesmo em meus olhos ou em minhas orelhas. Então, ela me amava. Ela viera à minha casa e não à casa de Mr. Astley. Ela, uma jovem, ela viera só a meu quarto, ao hotel. Ela se comprometia aos olhos de todos e eu estava lá, à sua frente, sem entender. Um pensamento louco brilhou em meu espírito. Paulínia, dê-me apenas 1 hora. Espere aqui somente 1 hora. E eu estarei de volta. É indispensável. Tu verás. Fique aqui. Fique. E eu saí correndo do quarto sem responder a seu olhar interrogativo. Ela me gritou alguma coisa, mas eu sequer olhei para trás. Sim. Algumas vezes, o pensamento mais louco, o mais impossível na aparência, se implanta tão fortemente em seu espírito que acreditamos que seja realizável. Mais ainda, se esta ideia está ligada a um desejo violento, apaixonado, o acolhemos como algo fatal, necessário, predestinado, como algo que não pode não ser ou não se realizar. Talvez aí exista algo mais. Uma combinação de pressentimentos, um esforço extraordinário da vontade, uma auto-intoxicação pela imaginação. Ou ainda outra coisa, não sei, mas naquela noite, que jamais esquecerei, aconteceu-me uma aventura miraculosa. Ainda que ela possa ser perfeitamente explicável pela matemática, ela não se torna menos miraculosa a meus olhos. E por quê? Por que aquela certeza estava tão profundamente, tão solidamente enraizada em mim, mesmo depois de tanto tempo? Pois eu pensava nisso, repito, não como uma eventualidade possível, e por consequência incerta, mas como alguma coisa que não poderia não acontecer. Eram 10h15. Entrei no cassino com uma esperança segura e, ao mesmo tempo, uma emoção que jamais havia sentido. Ainda havia pessoas nas salas de jogo, embora fosse a metade do que havia pela manhã. Às 11h, restam em torno das mesas apenas os verdadeiros jogadores, os jogadores inveterados para quem, na estação de águas, não existe nada além da roleta. Vieram apenas por causa dela. Mal notam o que se passa em volta deles e não se interessam por mais nada ao longo de toda a temporada. Não fazem outra coisa senão jogar da manhã à noite e se disporiam a jogar durante a noite inteira, caso fosse possível. É sempre contra a vontade que eles se recolhem quando o cassino é fechado à meia-noite. E quando o mais velho dos croupiers, antes de fechar a casa, pouco antes da meia-noite, anuncia: "As 3 últimas rodadas, senhores." Eles, às vezes, estão prontos a apostar nestas 3 últimas rodadas tudo que tem no bolso e, de fato, é nesta hora que se pede as maiores somas. Dirigi-me à mesa na qual estivera sentada a vovó. Não havia muito aperto, motivo pelo qual logo consegui um lugar de pé ao lado da mesa. Exatamente à minha frente, sobre o pano verde, estava escrita a palavra passe. Passe é uma sequência de números de 19 a 36. A primeira série, de 1 a 18, chama-se manque. Mas o que me importava? Eu não calculei e não havia nem mesmo entendido o último número que sairia. Não me informei antecipadamente, como teria feito mesmo um jogador pouco experiente. Retirei meus 20 fredericos e joguei no passe. 22, gritou o croupier. Ganhei. Arrisquei tudo novamente, minha aposta
e o que eu havia ganho. 31, proclamou o croupier. Ganhei novamente. Isso totalizava ao todo 80 fredericos. Coloquei o total sobre os 12 números do meio. Ganho triplo, mas 2 chances contrárias. A roleta começou a girar e o 24 saiu. Entregaram-me 3 maços de 50 fredericos e 10 peças de ouro. Ao todo, eu dispunha agora de 200 fredericos. Numa espécie de transe febril, coloquei todo esse monte de dinheiro no vermelho e, súbito, voltei a mim. Foi o único momento ao longo de toda aquela noite que o medo me gelou, manifestando-se através de um tremor nas mãos e nos pés. Senti com pavor, num clarão de consciência, o que significaria para mim perder naquele momento. Era toda a minha vida que estava em jogo. Vermelho! Gritou o croupier. Recuperei o fôlego. Formigas em chamas percorriam todo o meu corpo. A banca me fez o pagamento. Ao todo, 4.000 florins e 80 fredericos. Eu ainda conseguia fazer os cálculos. Em seguida, lembro-me de ter colocado 2.000 florins sobre os 12 números do meio e perdi. Joguei meu ouro e meus 80 fredericos e perdi. Uma fúria tomou conta de mim. Peguei os 2.000 florins que me restavam e os coloquei sobre os 12 primeiros números. Sem pensar, ao acaso, cegamente e sem calcular. Houve um momento de expectativa, uma emoção semelhante, talvez, àquela que experimentou a senhora Blanchard. Nota de rodapé. Trata-se da esposa do inventor do paraquedas, morta em Paris no ano de 1819, quando da explosão do balão a partir do qual ela soltava fogos de artifício. Final da nota. Quando despencou de um balão em Paris. 4! Gritou o croupier. Com a aposta anterior, isso somava de novo 6.000 florins. Assumi ares triunfantes e já não temia coisa alguma. Joguei 4.000 florins sobre o negro. Uma dezena de pessoas se apressaram em apostar no negro como eu fizera. Os croupiers trocaram olhares e algumas palavras. Em volta, falavam e esperavam. Saiu o negro. A partir deste momento, não me lembro nem do montante, nem da sucessão de jogadas. Lembro-me apenas, como se fosse um sonho, que eu já havia ganho cerca de 16.000 florins. Súbito, 3 lances infelizes fizeram com que eu perdesse 12.000. Coloquei então os últimos 4.000 sobre o passe, mas não senti quase nada no momento. Esperava maquinalmente, sem pensar em nada. Ganhei de novo e depois ganhei 4 vezes em seguida. Lembro-me apenas de ter recolhido os florins aos milhares. Lembro-me que foram números do meio, aos quais eu me fixara, que saíram com maior frequência. Saíam regularmente, sempre 3 ou 4 vezes em seguida. Depois, sumiram por 2 rodadas e retornaram mais umas 3 ou 4 vezes consecutivas. Esta regularidade espantosa ocorre periodicamente, o que costuma desorientar os jogadores profissionais, que fazem cálculos, o lápis nas mãos. Que terríveis ironias da sorte não se manifestam aqui. Creio que não se passara mais do que meia hora desde que eu chegara. Súbito, o croupier anunciou que eu ganhara 30.000 florins, que a banca não se responsabilizava além desta soma numa única sessão, e que a roleta seria fechada até o dia seguinte pela manhã. Peguei todo o meu ouro, forrei meus bolsos, recolhi todas as células e me dirigi de imediato a uma outra sala na qual havia outra roleta. A multidão se precipitou atrás de mim. Providenciaram-me um lugar e recomecei a apostar a torto e a direito, sem cálculos. Não compreendo o que me salvou. De tempos em tempos, aliás, a ideia de calcular me vinha ao espírito. Eu me apegava a certos números, a certas possibilidades, mas as abandonava rapidamente e recomeçava a jogar quase inconscientemente.
Eu estava, sem dúvidas, muito distraído. Lembro-me de que os croupiers corrigiram muitas vezes meu jogo. Eu cometia erros grosseiros. Minhas têmporas estavam úmidas, minhas mãos tremiam. Poloneses surgiram me oferecendo seus serviços, mas não escutei ninguém. A sorte não me abandonava. Súbito, vozes e risos cintilaram a meu lado. Bravo, bravo, gritavam. Alguns chegavam a me aplaudir. Eu havia novamente raspado 30.000 florins e a banca foi fechada até a manhã do dia seguinte. Vá embora, murmurava alguém à minha direita. Era um judeu de Frankfurt. Estivera todo o tempo a meu lado e, creio, havia me ajudado 1 ou 2 vezes. Pelo amor de Deus, vá embora, murmurou outra vez em minha orelha esquerda. Dirigi-lhe um rápido olhar. Era uma senhora de uns 30 anos, vestida com modéstia, mas com elegância. Um rosto cansado, uma palidez doentia, mas que deixava entrever que ela havia sido maravilhosamente bela. Neste momento, eu forrava desordenadamente meus bolsos com as cédulas e recolhia o ouro que ainda estava sobre a mesa. Peguei o último maço de 50 fredericos e, subitamente, o depositei nas mãos da senhora pálida. Tinha um desejo terrível de fazê-lo e lembro-me que seus dedos finos e delicados apertaram minha mão, manifestando um sincero agradecimento. Tudo isso não durou mais do que 1 segundo. Depois de ter recolhido tudo, encaminhei-me ao 30 e 40. O 30 e 40 é frequentado por um público aristocrático. Não se trata de roleta, mas de um jogo de cartas. Nele, a banca responde por 100.000 thalers. O jogo mais pesado é também de 4.000 florins. Eu ignorava totalmente o andamento do jogo e não conhecia quase nenhuma aposta, a não ser o vermelho e o negro que estavam lá. Desta forma, foi neles que eu me fixei. Todo o cassino se acotovelava à minha volta. Não me lembro de ter pensado nem mesmo uma só vez em Paulina durante esta noite. Experimentava um prazer irresistível em tirar e recolher as notas que se amontoavam à minha frente. Na verdade, se diria que o destino me movia. Desta vez, como se fosse intencional, ocorreu uma circunstância que se reproduziu, aliás, bastante frequentemente no jogo. A sorte se fixa, por exemplo, no vermelho e não o deixa mais durante 10 ou mesmo 15 rodadas. Eu soubera na véspera que o vermelho havia saído 22 vezes em seguida na semana precedente. Não há lembrança nem mesmo de um só caso semelhante na roleta e se falava disso com espanto. Claro, todo mundo abandona de imediato o vermelho e após 10 rodadas, por exemplo, ninguém ousa apostar nele. Mas nenhum jogador experimentado jogara então no negro, oposto ao vermelho. Um jogador experimentado sabe o que significa o capricho da sorte. Por exemplo, poderíamos crer que após um 16º lance, o 17º deverá cair infalivelmente sobre o negro. Os novatos se atiram em massa nesta aposta, dobram e triplicam seus lances e sofrem perdas terríveis. Ao contrário, por uma fantasia bizarra, tendo notado que o vermelho havia saído 7 vezes em seguida, me fixei nele. Estava convencido que o amor próprio representava metade desta decisão. Queria deixar os espectadores estupefatos ao assumir um risco insensato e, estranha sensação, lembro-me claramente de que fui subitamente, sem qualquer incitação do amor próprio, possuído por uma sede de risco. Talvez, depois de ter passado por um número tão grande de sensações, a alma não possa deleitar-se exigindo novas sensações, sempre mais violentas até o esgotamento total. E, na verdade, não minto, caso o regulamento permitisse apostar 50.000 florins de um só golpe, eu teria arriscado. À minha volta, gritavam que era uma insensatez, que era a 14ª vez que o vermelho saía. O senhor já ganhou 100.000 florins, disse alguém ao meu lado. Despertei subitamente. Como? Eu havia ganho naquela noite 100.000 florins? Mas eu não precisava de mais. Atirei-me sobre as notas.
As enfiei desordenadamente no meu bolso, sem contar. Recolhi todo o meu ouro, todos os maços e saí precipitadamente do cassino. Todo mundo ria ao me ver atravessando as salas, os bolsos estufados e o andar incerto por causa do peso do ouro. Acredito que pesava mais que meio pound. Nota de rodapé. O pound russo corresponde a um pouco mais que uma arroba, mais ou menos 16 quilos e 380 gramas. Final da nota. Algumas mãos se estenderam em minha direção. Distribuí dinheiro aos punhados, tanto quanto minha mão pudesse segurar. 2 judeus pararam-me perto da porta. "O senhor é audacioso, muito audacioso", me disseram. "Mas parta amanhã pela manhã, o mais cedo possível, senão perderá tudo." Não os escutei. A aléia estava tão sombria que eu não conseguia enxergar minhas mãos. A distância até o hotel era de aproximadamente meia versta. Nunca tive medo de ladrões e assaltantes, mesmo quando era criança. Não me lembro, aliás, de ter sentido qualquer inquietação naquele momento. Não me lembro a respeito do que pensei no caminho. Minha cabeça estava vazia. Senti apenas um prazer violento, o prazer do sucesso, da vitória, do poder. Nem sei o que dizer. A imagem de Paulina passava diante dos meus olhos. Eu não perdia de vista que estava indo a seu encontro, que iria estar com ela, contar-lhe o que havia acontecido, mostrar-lhe meu dinheiro. Mas eu mal me lembrava do que ela havia me dito há pouco, a respeito da razão pela qual eu havia ido ao cassino. E todas estas sensações recentes, experimentadas há apenas 1h30, me pareciam pertencer a um passado remoto, concluído, ao qual não faríamos nem mesmo qualquer alusão, pois tudo iria recomeçar do zero. Apenas ao final da aléia, o medo tomou conta de mim. E se agora me matam e roubam meu dinheiro? A cada passo meu temor redobrava. Estava quase correndo. Súbito, ao final da aléia, a fachada do hotel resplandeceu de repente, brilhando em 1000 luzes. Graças a Deus eu havia chegado. Subi de 4 em 4 os degraus da escadaria até o meu quarto e abri bruscamente a porta. Paulina estava lá, sentada em meu divã, diante de uma vela acesa, as mãos juntas. Ela me olhava com espanto, e certamente eu tinha neste momento uma aparência estranha. Parei diante dela e joguei todo o dinheiro sobre a mesa.